Eu te garanto que poucas vezes você viu uma camisa tão feia quanto essa daqui, né? Camisa de 2018 em homenagem à Copa do Mundo. Acho que a galera não curtiu muito, não. Mas o meu gosto pra camisa também é meio esquisito, né? Enfim, vamos falar, você vai entender já porque eu tô com essa camisa. Não tem uma explicação especial, não, mas a gente vai abordar um pouquinho o tema Brasil aqui. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever, isso é muito importante. Estamos chegando quase aí a 219 mil inscritos, quase a 220 também. Deixa um like aqui embaixo também, esse botãozinho gostei pra cima e comenta aqui embaixo sua opinião sobre essas notícias. Vamos começar com uma notícia mais simples, é que Erling Haaland, bem, jogou pela seleção da Noruega, o astro do Manchester City, né? Talvez o único homem que consegue disputar com o Germancano em número de gols, né? Nas temporadas recentes. Bem, ele é atacante do Manchester City, mas está convocado para jogos da seleção da Noruega. E no jogo contra a Ilhas Faroe, pelas eliminatórias da Eurocopa 2024, o Haaland esticou o pé, né, um cruzamento, ele deu um carrinho, assim, meio que um salto, para tentar escorar a bola pro gol, o tornozelo deu uma travada no chão. Aparentemente, pelo que já disse o médico, não foi algo muito grave, mas por que isso a gente está falando disso daqui? Porque o Haaland pode ser o nosso adversário, né, no Mundial de Clubes, né? A gente precisa passar para a final, e o Manchester City também, né? Mas é algo que, então, de início pode chamar a nossa atenção. Pelo que foi falado pelo médico da Noruega, é uma lesão que ele tem recorrentemente, ele tem um problema, se ele digitar Haaland lesão aí, tornozelo, você vai ver um monte de lesão que ele já teve no tornozelo. Mas aparentemente não vai ser um problema para o Mundial, não. Mas o Ederson também, né? É outro que foi lesionado, né? O goleiro do Manchester City e da seleção brasileira. Teve um problema ali no pé esquerdo, também aparentemente não chega a ser um desespero pro Manchester City, não. Fato é que, Gabriel, você já tá falando do Mundial igual que a gente já chegou na final, né? Tem que respeitar a semifinal. Meu amigo, eu tô falando do assunto de vamos lá. Quando a gente entrar no Mundial, a gente vai estar enfrentando um time e a gente só tem a possibilidade, só mais 4 times vão estar ali com a gente. A gente e mais 3. O Manchester City, aí ou o Leon, ou o Al Red, ou o Al Ittihad, Auckland ou Al Ahly. Tipo assim, vão ter 3 times adversários só quando a gente entrar, porque a galera já vai ter eliminado. Eu tenho que falar desses 3, pô. Calma lá, eu tô pesquisando sobre o Auckland City, que a gente nem deve jogar contra eles. Então, enfim, só pra vocês entenderem sobre a nossa cobertura. Outra coisa também que é importante a gente falar é sobre Germancano. Eu vou rodar a vinheta e na volta eu falo. Bem, vamos lá, tá? A gente vai ter que começar a falar sobre o Germancano. Eu vi isso daqui, não imaginei que fosse virar notícia. Virou notícia. E aí, eu trouxe pra cá porque é meio bizarro, mas vamos lá, tá? O portal Revista Colorada, que é um portal do Internacional, né, que cobre o Internacional, é um site, né? Como é ali, por exemplo, aqui no contexto de Fluminense, o Netflu, o Explosão Tricolor, são 2 sites, por exemplo, que tem ali cobertura do Fluminense. Eles postaram essa matéria aqui, como eu falei, isso não é uma notícia nova, né? Porque eu vi repercutindo com a galera como se fosse uma notícia de hoje, e não é. A notícia é de quarta-feira, dia 15 de novembro, quarta-feira à noite, ali, quarta para quinta-feira. E aí tá aqui, ó, o centroavante sonho de Delcir Sonda em caso de eleição de Roberto Melo. O Internacional tá passando por um processo de eleição e um dos candidatos é o Roberto Melo, que está sendo, pelo visto, apoiado pelo empresário Delcir Sonda. Para quem não sabe, o Delcir Sonda é simplesmente o dono do grupo Sonda,
não sabe também? Quem, pô, tem mais de 15 anos ali de acompanhando futebol, quem acompanhava futebol, principalmente, acho que 2007, 2010 ali, ele era mais forte ainda. O dono do Grupo Sonda, né, um dos principais ali, o Delcy Sonda, ele é muito rico e torce pro Internacional botando dinheiro no clube. Na época comparavam um pouco ele ao Celso Barros, só que a diferença é que o Celso Barros não tinha o dinheiro era da Unimed, né? Ele era presidente da Unimed. No caso do Delcy Sonda, ele tem o dinheiro. É um dos donos, né? O Grupo Sonda, pesquisa aí sobre o Grupo Sonda pra você ver o tamanho, tá? É gigantesco no quesito supermercados, por exemplo. E tem uma empresa também de investimento no futebol. E aí, cara, muita gente tá falando... Tem essa matéria aqui, né, do Giovanni Farioli, dizendo que um dos candidatos terá como vice-presidente de investimentos Delcy Sonda, o empresário que é bilionário e recentemente vendeu parte de sua rede de supermercado, deve ajudar o Inter em contratações e, segundo soube a reportagem, uma fonte... Junto a uma fonte da oposição... Não, junto a uma fonte próxima à oposição, o grande sonho do empresário de Roberto Melo é trazer para o Colorado o centroavante Germancano. O jogador tem uma multa de cerca de 20 milhões de dólares. Porém, como já está com 35 anos, as partes entendem que o valor poderia diminuir na eventual negociação. Tem o contrato com o Fluminense até 2025. Aí vamos lá. Eu abri no Twitter, primeiramente, essa notícia. E aí eu fui ler os comentários, e aí tem muito tricolor, né? Rindo da situação e etc. E tem muita gente, eu não conheço do bastidor ali do Internacional, tá? Mas tem muita gente falando que tipo, o Revista Colorada seria vendido desse grupo da oposição, seria, tipo assim, o Revista Colorada apoiaria esse candidato e isso é bizarro, que não faria o menor sentido, que é só aquelas bravatas para poder ganhar a eleição. Lembrando que a eleição no Internacional, sócio torcedor também vota e muita gente tem o poder de voto, tem voto online, a eleição lá é espetacular, assim, nesse ponto, né? Enfim, até tem uns comentários tipo esse aqui, né? O Inter terminou de pagar o Sonda pelo D'Alessandro esse ano. Então, enfim, no final das contas, me parece mais isso, de uma bravata pra ganhar a eleição, etc. Me parece isso, eu não conheço do bastidor do Internacional. E assim como me parece também que 20 milhões de dólares na multa do Germancano, a multa pro futebol brasileiro, ela é calculada baseada no salário que o Germancano ainda tem para receber, ou seja, o contrato dele é até 2025, tem mais 2 anos de salário, enfim, não é uma multa que você coloca essa multa pro estrangeiro, tipo a multa do André de 40 e poucos milhões de euros e tal, ela é uma multa para fora, para dentro existe uma regra simples que é baseada no salário do cara. É tudo muito estranho, mas assim, tá aí, tá? Vamos ficar de olho nisso aí. Germancano no Inter? Será? Enfim. Cara, vamos pra última notícia aqui, que é a mais absurda e é o motivo, entre aspas, o motivo, né? Só olhei aqui uma camisa chamativa pra poder botar. Deu tá com essa camisa aqui. Mas vamos lá, tá? O GE. Globo deu uma notícia aqui que diz o seguinte: Boca denuncia e Conmebol abre processo disciplinar contra o Fluminense. Tricolor é denunciado pelo clube argentino por causa das brigas entre as torcidas no Rio de Janeiro na semana da final da Libertadores e também pela forma que os policiais trataram os argentinos. A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Fluminense por causa das confusões envolvendo torcedores do Boca Juniors na semana da final da Conmebol Libertadores. A denúncia foi feita pelo próprio clube argentino, que reuniu vídeos, fotos e reportagens da imprensa argentina que relatam brigas entre torcedores e também denunciam a forma que os policiais brasileiros trataram a torcida do Boca. A gente vai continuar lendo, tá? Esse primeiro... isso daqui no jornalismo a gente chama de manchete, né? É o título. Esse primeiro parágrafo a gente chama de lead. Tem algumas mudançazinhas hoje para o jornalismo de internet, mas a gente chama de lead. O que tem que conter no lead? São 6 perguntinhas ali básicas. Quem, quando, onde, por quê, e faltou uma aqui agora que eu esqueci. Mas enfim, tem que conter as perguntas básicas.
E o básico já mostra que essa denúncia não faz o menor sentido. Quem percebeu pela minha leitura, percebeu que eu já li com uma entonação. E eu parei aqui para lembrar que é o que, quem, quando, onde, como e por quê. São essas 6 perguntas que tem aqui. A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Fluminense. Então a gente imagina que o Fluminense fez algo de errado, né, nessa questão. Quem denunciou? A denúncia foi feita pelo próprio clube argentino, pelo Boca Juniors. Beleza, então o Boca denunciou o Fluminense. Por que o Boca denunciou o Fluminense? Por causa das confusões envolvendo torcedores do Boca Juniors. Então o Boca denunciou o Fluminense por causa de confusões envolvendo torcedores do Boca Juniors. Quando? Na semana da final da Libertadores. Agora a gente continua no quem aqui. Porque é por causa das confusões envolvendo torcedores do Boca Juniors. Eles brigaram entre si? Não. Foram brigas entre torcedores e a forma que os policiais brasileiros trataram a torcida do Boca. Ou seja, o Fluminense foi denunciado por conta de confusões envolvendo torcedores do Boca Juniors e a forma como policiais brasileiros trataram torcedores do Boca Juniors. Eu preciso já fazer, a gente vai ler aqui o resto do texto, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. O Fluminense não era o mandante nesse jogo. Tô dizendo que a galera do Fluminense tá certa, tá? Eu gravei um vídeo sobre isso na época, tá certa de fazer emboscada e tal. Assim como também não tô dizendo que a Argentina não foi racista e tal. Não tô dizendo nada disso, não. Tô só falando aqui do processo disciplinar. O mando de campo do jogo era da Conmebol. Por acaso, o lugar onde ela marcou o jogo é também a mesma cidade onde está um dos times. O jogo poderia ser em São Paulo. Teria, com certeza, muito mais tricolores do que argentinos lá também. O jogo poderia ser em Niterói. Teria mais tricolores. Niterói não é a cidade do Fluminense. Então, assim, a situação é basicamente essa. O local, o mando, a responsabilidade da Conmebol. De quem é a responsabilidade da segurança na cidade? Na cidade é da prefeitura, mas principalmente do governo do estado, né, do Rio de Janeiro. Então, a responsabilidade é do poder público local e a responsabilidade no local de jogo era da Conmebol. Aonde entra o Fluminense aí? Vamos continuar lendo. A denúncia do Boca Juniors é referente às confusões entre torcedores do time argentino e do Fluminense nos dias 30 de outubro, 2 de novembro e também na final 4 de novembro. Os 2 primeiros são referentes a confusões principalmente na região de Copacabana, zona sul do Rio, enquanto na decisão os maiores problemas foram relatados no entorno do Maracanã, mas também em briga em metrô. Ou seja, aqui a gente está falando de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Policiamento. Policiamento, é isso. Isso daqui foram brigas entre... Você pode chamar de torcedores, mas foram brigas entre brasileiros e argentinos. Foram brigas entre gangues. Foram brigas entre facções. Brigas entre torcidas. Você pode chamar do que você quiser. Pode chamar do que você quiser. Mas fato é que isso é questão do poder público. O que o Fluminense ia fazer, pô? O Fluminense fez post falando para o seu torcedor. Teve fotinha lá, reunião, Mário Bittencourt, etc. Tem lá. E no entorno do Maracanã? Se tem uma confusão no entorno do Maracanã, nas oitavas de final, a culpa é de quem tá organizando o evento, é do Fluminense. Então, na final, a culpa é da Conmebol. Fluminense é acusado pelo Boca Juniors de cometer 9 infrações no Código Disciplinar da Conmebol. O clube campeão da Conmebol Libertadores tem até às 18 horas de Brasília, do próximo dia 21, para enviar a defesa à entidade. É interessante que o Boca Juniors acusa o Fluminense de cometer infrações. Por quê? Porque torcedores do Fluminense brigaram com torcedores do Boca e os torcedores do Boca apanharam da PM. A questão é, a PM é do Poder Público do Rio de Janeiro. E torcedores do Fluminense também apoiaram os torcedores do Boca, pô. No geral, os torcedores do Fluminense bateram muito mais. Mas a questão é, por que o Fluminense não pode denunciar o Boca? Ah, não, porque tava na cidade do Fluminense. Ué, então o problema é da Conmebol, que marcou final pra cá. A maioria das violações é referente à conduta violenta contra torcedores adversários. Repetindo, né? Como que eles são adversários? Era um campo neutro.
A punição prevista está no mesmo código que contém os artigos implicados ao clube e podem variar entre advertência, repreensão, multa, devolução dos prêmios, retirada de título e realização de serviços comunitários através do futebol. Não há previsão para quando sairá a decisão da Conmebol. Entre os 22 itens anexados como prova, Boca Juniors constam ameaças de torcedores do Fluminense, vídeos da confusão entre torcidas na praia de Copacabana, que o Boca anexou como emboscada, e o tratamento agressivo das forças de segurança contra os argentinos. A grande pergunta é o que o Fluminense tem a ver com isso aqui? Aparentemente a PM é toda tricolor, pô. O uniforme da PM do Rio de Janeiro é verde, grená e branco. Os caras trabalham de Papai Noel. Aparentemente é isso, porque o que o Fluminense tem a ver com isso daqui? Porque vai lá, o de cima, você pode ter uma discussão de que, pô, se a final fosse em Guayaquil, sei lá, onde foi a do ano passado, torcedores do Fluminense organizassem uma emboscada lá para torcedores, difícil poder... Mas isso daqui só mostra o quão bizarro é. Um dos vídeos mostra policiais borrifando spray de pimenta no rosto e nuca de torcedores que não ofereciam perigo. Bem-vindos à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não são todos, obviamente, mas, enfim, esse é o comportamento. Quem já foi em qualquer estádio, principalmente fora de casa, né? Sabe que o tratamento é nesse naipe, né? Depois da confusão entre torcedores na praia de Copacabana, por isso que eu sou cagão, tá? Sou medroso. E jogo que eu vou, sempre entro 2 horas antes. Eu sou medroso nesse ponto. Depois da confusão entre torcedores na praia de Copacabana no dia 2 de novembro, a diretoria do Fluminense emitiu um comunicado pedindo aos organizados que não se envolvessem em outras brigas. O clube se reuniu com lideranças de torcida e pediu o fim dos conflitos com os argentinos. E aqui, enfim, os artigos no qual o Fluminense foi denunciado. É interessante que aqui diz que até foi denunciado no Código Disciplinar, mas teve um processo disciplinar, né? Cara, isso é muito absurdo. Mas beleza, galera. Infelizmente a gente perdeu. Sabe a taça da Libertadores que se encomendou? Bota a plaquinha do Boca. A Conmebol vai olhar e falar, isso é inacreditável. Um PM espirrou spray de pimenta no torcedor do Boca. Vão punir o Fluminense. Sabe o que a Conmebol vai fazer? Sério mesmo. A Conmebol vai rir disso aqui. Vai rir. Primeira coisa, eles vão dar uma risada. Pô, Boca Júnior de novo, meu amigo. Os argentinos não aguentam, os caras estão sentindo até agora. O que a gente pode fazer aqui, galera? Eles vão conversar entre eles. O que a gente pode fazer aqui? Olha só. A gente pode dar uma repreensão ali e tal, por causa da questão das confusões. Pô, a gente pode dar uma multinha, né? Multinha. Fazer nosso café aqui, pô. Tá vindo aí o sítio de final de ano, pô. Tá vindo a nossa confra. Tá aí, o Fluminense vai acabar pagando a confra da Conmebol. É isso, vão meter uma multa, vão ganhar mais dinheiro, que lembrando, essa multa da Conmebol, o Fluminense não tem opção de pagar, porque sabe os 20, 18, 21 milhões de dólares que o Fluminense ganhou da final? Ele não recebeu ainda, justamente porque se o Fluminense for punido e tomar 1 milhão de multa, a Conmebol já distribui só a cota menos 1 milhão, entendeu? Então assim, Conmebol, o Fluminense, provavelmente essa denúncia do Boca só vai servir para eles passarem mais um recibo e o Fluminense pagar a confra de final de ano da Conmebol. Deve ser isso. É muito absurdo, cara. O da PM é inacreditável. O que o Fluminense tem a ver com isso? Enfim, tá? Deixa o like aqui embaixo. Um bom sábado pra você. Na hora do almoço tem live hoje, a gente revendo e comentando todos os gols do Fluminense na Libertadores, inclusive os 2 gols na final, cujo qual o Boca Juniors foi vice. Até a próxima. Valeu.